Bom dia, meu amigo e minha amiga. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Desejo que Jesus ilumine o seu caminho, te dê a paz e a direção que vem dele. Estamos lendo juntos o Novo Testamento e estamos já no último livro do Novo Testamento. Hoje, livro de Apocalipse, livro de Revelação, capítulo 12. No dia 30 de dezembro vamos terminar a leitura de todo o Novo Testamento. E parabéns a você que nos acompanhou nessa leitura, que esteve conosco, que esteve fazendo esse desafio. E se você não fez, em janeiro nós vamos recomeçar o desafio do Novo Testamento. Claro que eu não vou acompanhar aqui no devocional, todos os dias o mesmo texto, mas nós vamos lançar de novo esse desafio para você que quer ler todo o Novo Testamento em 9 meses. Então, aí em janeiro, nós vamos lançar de novo o desafio para você que quer participar, que não teve essa oportunidade. Então, é muito legal, em 9 meses, um capítulo por dia, você lê todo o Novo Testamento. E a palavra de Deus é alimento, é vida, é esperança. No capítulo 12 do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, Jesus mostra para João uma visão muito interessante. É uma história de uma mulher, o seu filho e um dragão. A mulher, o seu filho e o dragão. E essa história muitas vezes parece estranha, as pessoas não entendem quem é essa mulher, quem é o filho, quem é o dragão. E no decorrer do texto fica bem claro quem são essas pessoas. E eu quero dizer que aqui é uma alegoria da história da humanidade. É uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É quando você olha de longe e você enxerga uma longa história de uma forma resumida e simplificada, aqui em forma de uma alegoria. Então, a mulher, o filho e o dragão. A mulher representa a própria humanidade. A mulher representa os seres humanos e especialmente o povo de Deus, o povo de Israel. E depois, quando nasce o filho, o novo povo de Deus, agora não apenas Israel, mas a igreja e todos que creem em Cristo, isso fica bem claro aqui. Então a mulher representa os seres humanos. O filho que ela está para dar à luz, que nós vamos ver na história, é Jesus. E o dragão é o diabo. Então aqui fala sobre a luta espiritual que existe. Satanás tentando destruir os planos de Deus. Vamos lembrar, vamos conectar essa história lá com a história do Gênesis. Lá em Gênesis, quando o ser humano peca, o primeiro ser humano a comer a fruta foi uma mulher. Você lembra disso? Eva comeu a fruta. E aí Deus faz uma promessa a Eva. Deus diz que o descendente dela, através de um descendente dela, este descendente pisaria a cabeça da serpente. A palavra hebraica para serpente é a mesma palavra para dragão. Então, o dragão aqui é a serpente. Depois no texto vai ficar bem claro que ele é a antiga serpente, Satanás. Então, essa história remonta à história da humanidade. Aquela mulher que havia pecado, que representa o ser humano todo, ela estava para dar à luz, porque Deus prometeu que haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. E esse descendente é Jesus. E havia uma expectativa pela chegada desse descendente. E agora vamos ler então. Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Porque 12 estrelas aqui representa as 12 tribos de Israel, mas também representa os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Significa reinos e poderes. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nós vamos ver que o povo de Israel, até que Jesus nasce, vai passar por muitas dificuldades. A própria Maria, nesse contexto. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas partes 10 chifres e nas cabeças 7 diademas.
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então veja, aqui fala do dragão arrastando com a cauda a terça parte das estrelas. Nós já vimos na Bíblia que Satanás, quando realizou a rebelião no céu, ele conseguiu carregar na sua rebelião 1/3 dos anjos. Então ele conseguiu tirar da presença de Deus 1/3 dos anjos. A terça parte das estrelas que caíram no céu significam esses anjos que agora se transformam em demônios e que foram lançados na terra junto com Satanás, e ele então usa desses anjos caídos para atormentar a humanidade. Aqui fala que ela estava em tormentos. E nós vamos ver de que forma maliciosa Satanás tenta destruir a vida de Jesus. Vamos lembrar lá quando Herodes manda matar os meninos para matar Jesus. E várias vezes Satanás tentou impedir que Jesus nascesse, tentando destruir o povo de Israel. Cada ataque ao povo de Israel lá no passado, no Antigo Testamento, era um ataque a Jesus. Porque se Israel fosse destruído, Jesus não nasceria, porque ele foi prometido como descendente de Abraão. Se a descendência de Abraão se acabasse, acabaria-se a esperança do Messias. Assim Deus guardou o povo de Israel, porque guardou a sua promessa e a sua aliança, para então gerar o Salvador para todos os povos. Há uma ideia errada de que Deus privilegiou Israel. Não, Israel foi escolhido como esta mulher para gerar esse filho. Mas esse filho não é apenas para Israel, esse filho é para todas as nações. Depois diz assim, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado por Deus até o seu trono. Ou seja, Jesus, que depois de ter cumprido seu ministério, foi levado para o céu. Então ele foi arrebatado por Deus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente por 1260 dias. Então olha só, a mulher fugiu para o deserto. Aqui vai falar do exílio de Israel, quando Israel, a diáspora, no ano 70 depois de Cristo, logo ali depois, Israel é destruído, o seu território, e o povo de Israel se espalha, e ali também se espalha a igreja pelo mundo todo. Então Deus preparou um lugar para ela ficar por um tempo, e esse tempo Israel ficou protegido, espalhado. E agora vai falar da luta que houve no céu, versículo 7. Houve uma guerra no céu, peleja no céu. Miguel e os seus anjos, os anjos de Deus, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então eu ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do trono de Deus, diante de nosso Deus. Pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e nem mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui está falando do final dos tempos, porque fala-se de uma batalha nos céus, onde Satanás é derrotado, e que diante de Deus ele é tirado e ele para de acusar os filhos de Deus. Então já está falando do final dos tempos, onde os filhos de Deus venceram, inclusive aqueles que já estão diante de Deus, mortos, foram salvos pela palavra do testemunho que deram. Aqui fala de pessoas que perderam a vida na terra, mas ganharam a vida eterna e estão diante de Deus e ressuscitarão com Cristo nos últimos dias. E agora fala dos últimos tempos, versículo 13, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão.
E foram dadas à mulher 2 asas, como da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui certamente está falando, irmãos, esta mulher que volta ao seu lugar com a asa da águia, certamente ao retorno de Israel para sua terra, que aconteceu em 1948, quando Israel ganhou a terra de volta, e ela foi levada a Israel, a esse território, e ali Deus tem guardado o povo de Israel em uma nação. E apesar de todos os ataques e guerras que houveram contra Israel, até agora Deus os tem guardado, Deus os tem protegido, né? Porque há promessas envolvendo este povo, mas não só eles, mas também a igreja está guardada, apesar de todos os conflitos. Nós vemos a igreja avançando. Versículo 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio e o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então esta cena aqui vai falar sobre a última grande perseguição da igreja. Vai falar sobre o momento em que Satanás, como o dragão, vai se levantar contra a igreja toda, contra os descendentes da mulher, aqueles que seguem os mandamentos de Cristo. E aqui deixa bem claro, de Cristo Jesus. Aqueles que são cristãos serão perseguidos fortemente. Veja que durante a Idade Média toda e durante a Idade Moderna nós vemos grandes perseguições contra Israel. Nós vemos inclusive Hitler lá na Alemanha, em toda a Europa, onde ele estava perseguindo e matando os judeus. 6 milhões de judeus foram mortos. Essa é a ação do dragão, tentando tragar a mulher, tentando destruir Israel. Nós vemos quando Israel foi constituído, grandes guerras acontecendo naquela região. E ainda hoje, todos os povos muçulmanos realizam guerra contra Israel. E nós vemos grandes ideologias no mundo que se voltam contra Israel. Por quê? Porque há um propósito maligno de destruir esta nação. Mas também nós veremos, e já estamos vendo em alguns lugares, a grande perseguição à igreja. E ali mostra que nos últimos tempos esse dragão se voltará contra os filhos desta mulher, aqueles que seguem o mandamento de Cristo. Ou seja, assim como Israel foi perseguida de forma contundente por muito tempo, e ainda chegará o dia em que a igreja será perseguida de forma contundente no mundo todo. E nós veremos isso nos últimos tempos. E já estamos vendo em muitos países. Há muitos países onde você não pode declarar ser cristão, né? Mas ainda nós temos no Ocidente, né? Nos países do Ocidente, da Europa, né? Da América e em outras partes do mundo que a gente chama ocidental, nós temos liberdade religiosa para pregarmos o evangelho, abrirmos igrejas. Mas chegará o dia em que não haverá mais isso. Seremos perseguidos. E isso é um aviso, porque o fim dos tempos, antes de Jesus voltar, a situação vai ficar bem difícil para a igreja. E teremos que provar a nossa fé, mantendo o nosso coração em Deus, mesmo no meio das tribulações. Amém? Querido Deus e Pai, esta palavra não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de vitória. Porque o Senhor guarda a mulher, o Senhor guarda o filho e o Senhor guarda os descendentes da mulher, que somos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem a história nas mãos. Porque Satanás não é vitorioso, ele é derrotado e ele sempre será derrotado, porque o sangue do Cordeiro é o que nos garante a vitória. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou o descendente, Tu enviou o Filho, aquele que é o nosso Salvador, e o Senhor guardou o povo, guardou a mulher que estava gerando esse filho, e agora o Senhor guarda os descendentes, o Senhor guarda os filhos do Filho, o Senhor guarda a igreja, o Senhor guarda cada um de nós, porque o Senhor tem um plano eterno. Obrigado, Senhor, porque apesar de toda a batalha cósmica que existe, temos vitória através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o fim desta história é vitória e vitória e vitória. E dizemos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia. Querido irmão, Deus abençoe você. Fique atento, sempre há uma batalha espiritual e você tem que estar atento, porque Satanás quer tragar, destruir
a vida do cristão. Mas nós, em Cristo, andamos vitoriosos. Se estamos com Ele, vencemos e venceremos. Amém? Que tal compartilhar essa palavra? Que tal abençoar mais pessoas com a palavra de Deus? Um grande abraço e até amanhã.